Bom, olá novamente a todos. Nessa aula, essa é a nossa última aula, e a gente vai focar mais nos nossos objetos de pesquisa dentro da pós-graduação, e mostrar como que a gente está articulando toda essa teoria que a gente fundamentou até agora dentro desses objetos que são obras audiovisuais. Antes de entrar propriamente no objeto, eu vou fazer uma pequena contextualização sobre a Índia, mas pontuar algumas coisas. Então, como a gente viu nos mapas da última aula, existe uma diferença entre a Índia pré-colonial, a Índia britânica, que é a Índia colonizada, e a República da Índia. Esse mapa que a gente está vendo aqui é o mapa da República da Índia, né, incluindo no norte Jammu e a Caxemira. Isso pode variar dependendo do mapa que a gente está falando. Mas a Índia pré-colonial, ela se baseia, então, em todo o subcontinente indiano, uma extensão bem grande de terra mesmo, e com uma pluralidade de povos muito diferentes entre si. A Índia britânica, ela... Você permanece no subcontinente, mas a forma de distribuição e do controle britânico se dá diferente. Então, durante a colonização britânica, 2/3 do governo do território indiano foi governado diretamente pelos britânicos, e 1/3 da Índia foi governada por governo indireto, que eram basicamente os estados principescos do norte, então os estados Rajputs, a Caxemira e Jammu, e o território de Hyderabad. Fora essas regiões, todo o resto do território era controlado diretamente pelos britânicos, e os que não eram, eles tinham representantes, enviados que iam lá tentar influenciar os governos do mesmo jeito. E no caso dos estados Rajputs, eles, mesmo não tendo controle direto do governo britânico, eles negociavam diretamente com o governo britânico e tentavam, de alguma forma, manter boas relações com esse governo, que vai influenciar em muita coisa, obviamente. E aí a gente tem a República da Índia, que vai segmentar esse território em outros estados-nações, mas que a continuidade de todo esse período histórico, digamos assim. Então, a gente tem, durante o século XIX e o início do século XX, a formação de vários nacionalismos diferentes. Então, aquela ideia da modernidade heterogênea, as pessoas elas vão lidar com essa relação com a colonização de formas diferentes, a depender de contexto, cor, raça, casta, religião, escolaridade, e etc. E isso vai produzir pensamentos muito diferentes. E a gente vai ter, no geral, um resgate das ideias de honra e martírio. Quando a gente está falando sobre martírio na Índia, ela não é uma ideia muito antiga, digamos assim. A gente tem, lá pelo século XVIII, se eu não me engano, o que seria o primeiro martírio dentro do subcontinente, que não tem a ver com nenhum dos dois grupos que geralmente são falados, que são os muçulmanos e os hindus, mas sim com a comunidade Sikh. Então, nesse período, a comunidade Sikh ela passa por uma perseguição por parte do governo Mughal, e alguns dos líderes Sikhs acabam martirizando, né? Então, eles são ameaçados e eles falam que eles preferem não adentrar o governo Mughal e permanecer só Sikhs, ficar dentro da comunidade deles, e aí eles se tornam os primeiros mártires que a Índia vai ter. Então, durante a parte, essa retomada e essa empreitada dos nacionalismos dentro do subcontinente, a gente vai ter um retorno e uma reapropriação dos conceitos de honra e de martírio. A questão da honra na Índia, ela vai ser muito influenciada pela questão colonial, né? Justamente por aquilo que a gente
já tem batido bastante, que é essa questão de olhar para o Oriente e pensar nesses grandes conceitos abstratos, como se isso representasse a totalidade das culturas asiáticas. Mas aí, como os orientalistas eles produziram toda a bibliografia sobre sobre a história da Índia, as elites elas vão, ao invés de consultar a partir de fontes próprias, elas vão fazer uma releitura da releitura que os orientalistas e os colonizadores produziram durante aí 2, 3 séculos de colonização. Então, ela é uma leitura bastante problemática, mas que de volta vai estar pautada sobre o corpo feminino, sobre a pureza feminina, e essa necessidade de se manter as linhagens. Não é toda a Índia que tinha esse sistema, porque né, são governos muito diferentes de região para região, mas eles vão pegar a ideia das linhagens e da pureza e honra militar que os Rajputs, que é uma comunidade do norte, tinham, e vão reproduzir isso como se isso fosse algo nacional e particular da Índia inteira. E aí eles vão advogar e reivindicar essa ideia da honra, esse passado místico de somos guerreiros e temos toda essa cultura que substancia a gente, pautada em uma organização política e religiosa específica. E a gente vai ter um retorno da ideia de martírio. Então, ao contrário do Ocidente, o martírio na Índia não é algo antigo, digamos assim. Tem duas leituras sobre o martírio que pode ser feita, que uma é a questão da história e da comunidade Sikh, que é uma comunidade religiosa indiana e que houveram vários momentos em que eles foram perseguidos dentro do subcontinente por várias questões diferentes, dependendo do período histórico, mas que em um certo momento ali sobre o controle do Império Mughal, alguns líderes vão escolher a morte ao invés de fazer parte do império e da religião que o imperador tinha, no caso o Aurangzeb, que era muçulmano. E aí eles vão estabelecer essa ideia de martírio, e aí uma segunda noção, que é uma leitura muçulmana através dos muçulmanos xiitas. Na verdade, a maioria dos muçulmanos na Índia ainda hoje são sunitas, né? A gente tem apenas alguns lugares como Lucknow e Hyderabad que são de maioria xiita, mas essa ideia do martírio, né, que eles chamam shahidat, não sei se essa é a pronúncia correta, mas essa palavra, que não é uma palavra hindi nem sânscrito para martírio, justamente por vir de contextos diferentes, não hegemônicos, vão estabelecer isso. E por que é importante a gente pensar a questão da honra e do martírio? Porque a honra ela vai ajudar, né, como no caso turco, a fundamentar esse ideal nacional e atrelar a questão de gênero. E o martírio, ele substancia esse sentimento de morrer por uma nação ou por um grupo. Então, eles são bastante atrelados. E aí a gente tem no fim, né, com a independência da Índia em 1947, a formação do Paquistão e da República da Índia, essa ideia da nação como um sujeito feminino pelo qual os homens devem morrer e, ao mesmo tempo, devem manter as mulheres dentro de certos padrões para que a nação ela continue a se reproduzir com o passar do tempo. Então, partindo já mais para uma questão mais contemporânea, a Índia ela tem, como eu venho falando, vários contextos muito diferentes em que as mulheres estão inseridas em situações e em níveis de opressão de gênero, de classe, de casta, de cor, muito diferentes entre si. Então, a gente não pode falar em um feminismo indiano, mas a gente tem, por exemplo, o feminismo Dalit, a gente tem o feminismo, esse feminismo mais hegemônico, que vai se reproduzir na Índia também, mas eles são muito diferentes, eles agregam dentro de si lutas bem distintas e por
por questões fundamentais que são muito distintas e que vão fazer com que essas mulheres diferentes sofram a violência e a opressão em formas e em níveis diferentes. Mas, no fim, acaba que esse ideal da nação feminina e essa deusa mãe, essa deusa índia, ele vai se reproduzir em todos esses contextos em alguma medida. Então, no correr do século XX, a gente tem vários filmes, e aí eu trouxe aqui o pôster de um filme que ficou muito simbólico de tudo isso, que chegou a se chamar Mother India, então Mãe Índia, e que vai trabalhar com esse ideal nacionalista e principalmente com essa necessidade de entender essa mulher oprimida como a nação oprimida que precisa que os seus homens se mobilizem para voltar a ter suas condições necessárias para sobreviver e para se manter e etc. E aí, nesse sentido, não são só as narrativas sobre a mãe índia que vão seguir esse padrão. Quando esse ideal ele já está meio estabelecido, a gente vai ter outras narrativas que são muito mais antigas que essa, e a Índia é um lugar de surgimento de narrativas e de procriação de narrativas muito grande. A gente tem tradições orais muito antigas e que ainda permanecem existentes na Índia, que vão se articular pensando esse novo contexto nacional e esse arquétipo, digamos assim, da mãe índia. E aí, dentro disso, acho que você pode mudar, Pri? A gente tem as narrativas sobre Padmini, e aí é mais especificamente sobre a minha pesquisa, que eu venho elaborando já faz quase 2 anos, que é sobre Padmini. Então, em um primeiro momento, Padmini, ela não é só um nome, é um nome feminino, mas é um conceito dentro da tradição sânscrito-bramânica que designa um tipo de mulher específico. Então, existiriam 4 tipos de mulheres, e aí, se você fosse se casar, você deveria buscar pelo tipo adequado ao seu, e dentre esses 4 tipos diferentes de mulheres, a gente tem um que se sobressai, que são as mulheres Padmini, que seriam as mulheres perfeitas. Seriam mulheres com corpos perfeitos, versadas nas artes, na dança, na música, na poesia, na escrita, e que representam, assim, claramente o ideal de mulher dentro do hinduísmo, e que acaba se reproduzindo. Junto com isso, em 1540, se eu não me engano, não, 1550, acho que na década de 1550 e 1560, a gente tem o surgimento de uma narrativa que se chama Padmini ou Padmavati, dependendo do lugar que a gente está falando, esse nome vai mudar, e que vai designar uma história popular sobre uma rainha que supostamente tinha vivido no final do século XIII e no início do século XIV, e que foi perseguida pelo imperador muçulmano de Delhi na época, né, o Alauddin Khaldi, e que ele teria lutado de todas as maneiras possíveis para conquistar ela. Ela já era casada com um outro homem, que era um rei hindu, mas ele acaba não conseguindo, e no fim ela acaba cometendo o ritual de Jauhar. Essa narrativa ela é muito importante porque ela vai ser, desde o século XVI, reproduzida pelo subcontinente inteiro, chegando até lugares como a Indonésia, por exemplo. Você encontra vestígios dessa narrativa em todo o sul asiático, e ele vai, em cada lugar diferente, ser usado para manipular os sentimentos e também influenciar as mulheres para como elas deveriam ser, qual é o exemplo de mulher. Se forma um arquétipo sobre o nome da Padmini. E por que eu estou retornando essa narrativa que é tão antiga para cá? Porque durante o século XX, essa história ela também é repetida no cinema, concomitantemente com a ideia da mãe índia, e também vai cumprir a mesma função.
E aí, você pode passar, Pri? Isso. E aí, muito recentemente, em 2018, a gente teve o lançamento de um filme chamado Padmavati, que reconta essa história, esse épico, de uma maneira popular, trazendo de volta todas essas questões que a gente já discutiu aqui. Então, não só a manipulação de uma narrativa que estabelece o que o gênero feminino e as mulheres deveriam fazer, como elas deveriam viver, os ideais que perpassam o ideal feminino, então a questão da pureza, a devoção ao marido e coisas desse tipo, e também a questão nacional, porque essa narrativa ela vai ser manipulada hoje, no período contemporâneo, para também endossar uma narrativa anti-muçulmana, lembrando o contexto da partição que fez com que os muçulmanos se tornassem inimigos dentro da Índia por dividir o território e ter, entre aspas, roubado o Paquistão da grande nação indiana. E aí, pode passar? Esse filme é muito importante porque ele parece que é só um filme mainstream, trazendo uma narrativa de outra época, como a gente tem aqui no Ocidente os filmes que trazem Roma, Grécia, etc. Mas, como é uma narrativa muito central e que engloba coisas muito importantes para várias comunidades indianas diferentes, ele teve um impacto muito forte em todo o processo de produção e depois que o filme foi lançado. Então, o filme ele foi produzido em vários estados na Índia. Houveram vários protestos, como vocês estão vendo nas imagens, em lugares muito diferentes, e inclusive mulheres que ameaçaram realizar o ritual de Jauhar, que é um ritual onde as mulheres se suicidam, né? Um ritual de autoimolação em massa, em prol da manutenção da honra da mulher ou da família da mulher. Então, é algo muito atual que traz, assim, no centro do discurso sobre tudo isso, todos esses conceitos que a gente está trabalhando até então e que cooperam para regular o corpo da mulher e o corpo nacional no período contemporâneo, em uma Índia que a gente tem aí com o Modi um crescimento da direita e do neoliberalismo gigantesco. Você pode passar? Então, eu vou só colocar alguns aspectos dentro do filme que eu acho interessante pontuar. Então, o personagem que está sendo representado em cima é o rei Ratan Sen, que é o esposo da Padmavati, e embaixo é a Padmavati. E aí vocês podem ver, não sei o quanto vocês têm conhecimento sobre a iconografia indiana, mas o enquadramento desses dois personagens, eles sempre lembram alguma coisa divina. Então dá para ver na parte de cima que o Ratansen ele tá como se fosse a representação de uma divindade. Você tem o sol Rajput atrás dele, o contorno que normalmente é feito nas imagens de divindades hindus, e embaixo a gente tem a Padmini dentro de um templo, e atrás dela a gente tem vários. E embaixo a gente tem a Padmavati com vários tridentes atrás dela, que demonstram que ela está em um local sagrado, em um local de adoração a Shiva, uma divindade muito importante, e que também associam a imagem dela a algo divino. E a gente está falando, né, de 2018. A questão aqui não é a manipulação da religiosidade em si, mas como isso produz um discurso que tem consequências muito fortes no contexto indiano no presente. Porque se a gente olhar a próxima imagem, pode passar? A gente tem essa primeira imagem em cima, é a imagem da Merunissa, que é a esposa do sultão de Delhi, que era o vilão da história, o Alauddin Khaldi, e é muito diferente olhar a imagem da Padmavati e olhar a imagem dela. Porque, no geral, a mulher muçulmana, e ela é a única mulher muçulmana que aparece no filme inteiro, e é um filme de mais de 2 horas, ela tá sempre trancada, sempre dentro de um palácio, e sempre
com uma iluminação muito escura, te dá uma sensação ruim, como se ela estivesse presa. É a construção de uma dualidade entre aquilo que é hindu e que é claro, é bom, é desejável, é louvável, tem uma boa honra, uma boa história, e aquilo que é ruim e que é o inimigo, mesmo a mulher tá numa situação ruim por causa desse inimigo muçulmano. E aí embaixo, na imagem de baixo e na imagem da direita, a gente tem a Nagmat, porque no filme, não é uma questão central do filme, mas é algo que eu trago para minha análise. A Nagmat, ela é a primeira esposa desse rei Rajput hindu, e ao contrário da Padmavati, que incorpora esses ideais máximos e femininos hindu, a Nagmat, ela fica completamente enclausurada o tempo inteiro. Então, a gente tem, mesmo entre as mulheres hindus e mesmo entre duas rainhas, a separação entre aquilo que seria o ideal e aquilo que não seria. E aquilo que não é o ideal, e a Nagmat ela não é ideal porque ela rejeita a Padmavati, ela rejeita o segundo casamento do marido, ele é enclausurado. Então, ela é isolada dentro do palácio, ela conversa, não tem os mesmos acessos que a Padmavati tem, mesmo ela sendo a primeira rainha, mesmo ela tendo, nas relações hierárquicas desse contexto, um lugar de superioridade. E aí você pode passar, Pri? E aqui eu trouxe para falar sobre a cena final, que eu acho que foi uma das maiores polêmicas que esse filme trouxe, e que teve muito debate público, na mídia, na internet sobre isso, que é a cena do Jauhar. O filme vai ser um spoiler, se alguém quiser assistir o filme, infelizmente eu vou contar o final, mas é porque eu não tenho como deixar de fora mesmo. Ele termina com o ritual de Jauhar, que é esse ritual de autoimolação em massa. Então, o que acontece? Dentro do hinduísmo, em algumas vertentes, a mulher, quando ela é casada e ela perde o marido, ela tem a possibilidade, ou em alguns momentos é literalmente obrigada, a a praticar o ritual de sati, que é o ritual onde a mulher ela morre junto com o marido. Esse ritual ele foi muito, enfim, discutido, problematizado, já vem isso acontecendo há vários séculos, porque ele está completamente ligado à questão da honra da família e da honra da mulher, mas quando a mulher ela rejeitava fazer esse ritual, as chances dela ser rejeitada tanto pela família do marido quanto pela própria família eram muito grandes e ela era deixada à deriva. Então, isso foi um problema muito sério que algumas regiões da Índia enfrentou, e aí eu vou fazer o adendo de que não é a Índia inteira, são algumas regiões em alguns momentos históricos específicos em que isso aconteceu, mas quando os britânicos eles começam a ter um diálogo mais complexo com a população indiana, eles usam esse ritual e outras questões femininas como justificativa para estar ali, né, para salvar, né, como a gente falou antes, a Priscila falou, salvar a mulher marrom dos homens marrons que estão a oprimindo. E o filme, em 2018, ele traz essa reencenação do Jauhar, que não é praticada há muito tempo. Então, já faz um tempo que o ritual de Jauhar, especificamente separado do site, ele é praticado. Se eu não me engano, o último praticado foi no século XVI ou no XVII, me foge agora essa informação. Mas ainda assim isso causou uma questão muito grande por ele ser reencenado em um filme no período contemporâneo, em um momento de disputas muito grandes dentro da Índia. E aí, no momento que esse ritual está sendo cometido, e aí as duas rainhas lideradas pela Padmavati e todas as mulheres da corte elas se autoimolam, tem esse discurso que está na tela, que está sendo repetido pela Padmavati ao fundo. E aí eu vou ler para vocês. Diz assim: em todas as épocas, uma guerra pela justiça é travada entre o bem e o mal.
como aquela entre o Senhorã e Ravana, entre os Pandavas e Kauravas, e agora entre os Rajputs e Khildis. Então, ela está retomando a mitologia hindu para colocar um dualismo ali, e aí quando a gente está falando de Rajputs e Khildis, ou Kaudis, a gente está falando de hindus e muçulmanos. Então, é uma questão muito central na Índia do presente. E toda vez o bem triunfa. Hoje, milhares de Rajputs se propuseram a proteger nossa dignidade. As paredes de Titor, que era o forte em que as mulheres estavam, sempre nos protegeram, mas hoje nossos soldados ficam de guarda. Para nós, eles não são menos que Deus. Quando um Rajput luta pela pátria, o eco de sua espada ressoa através dos tempos. Quando a escuridão engolfa a terra, Rajputs sacrificam suas vidas para espalhar luz e defender a verdade e a liberdade. Se nossos corajosos corações atingirem o martírio hoje, o inimigo ainda não seria vitorioso. Titor testemunhará outra guerra, invisível e inédita, e essa guerra será travada por nós mulheres. Nossos inimigos devem observar como transformamos nossa agonia em vitória. É hora de reacender o fogo sagrado que testemunhou nosso juramento de que somente a morte nos separará. Nós nos ofereceremos ao fogo sagrado e realizaremos Jauhar. Aqueles que cobiçam nossos corpos nem sequer colocarão suas mãos em nossas sombras. Nossos corpos serão reduzidos a cinzas, mas nosso orgulho e honra permanecerão imortais, e essa será a maior derrota da vida de Alaudin. Chegou a hora de vestir o véu de fogo. Então, esse discurso final é basicamente toda a nossa conversa até aqui resumida. Então, ela traz a questão da honra, ela traz a questão de uma proteção da honra contra um inimigo, e aqui, com o processo nacionalista hindu no final do século XIX e início do XX, os muçulmanos, eles são atrelados à mesma imagem que os britânicos são, porque os muçulmanos eles não nasceram na Índia, como os budistas ou os sikhs, por exemplo. Eles também são invasores inimigos. Então, quando a gente coloca o muçulmano nessa posição, a gente está atrelando essas duas coisas. Então, esse discurso ele acaba sendo sumarizando todo esse debate e reproduzindo todo esse ideal de volta, esse ideal de nação, esse ideal de o corpo da mulher e a honra da mulher está atrelada ao Estado Nacional, ao território, ao governo, e a gente precisa proteger isso, mesmo que para isso a gente morra. A honra ela é mais importante do que a sobrevivência da mulher. A gente não sabe se, quem sabe, se Alaudin tivesse alcançado elas antes de fazer isso, elas não seriam simplesmente anexadas a outra corte. É uma possibilidade. Mas a desonra que estar associada ao inimigo traria a essas mulheres é muito mais temível do que a morte. E aí a gente tem um filme, em 2018, que traz explicitamente tudo isso. Por isso que eu me interessei particularmente por esse filme, porque a primeira vez que eu vi ele eu não sabia de tudo isso, obviamente. E aí, conforme eu fui estudando essas formações narrativas, o nacionalismo hindu, o nacionalismo indiano, essa atrelação entre nação e a questão de gênero, ela foi ficando cada vez mais clara, e o filme ele sumariza isso de uma forma muito pertinente a tudo isso, e a Índia contemporânea, que tem essa guinada direita, um crescimento do conservadorismo e, ao mesmo tempo, a reprodução de várias violências contra as mulheres indianas e o apagamento da luta delas dentro das narrativas hegemônicas que se tem sobre. Bem, vamos entender um pouco do contexto da Turquia, né, também. Entender os desdobramentos, né, sobre os discursos de honra, tanto pensando no Estado-nação, mas também na minha pesquisa, né, que é uma telenovela turca. Então, primeiramente, aqui a gente tem o mapa da Turquia, para mostrar mais ou menos onde ela está. A Turquia está num lugar bem estratégico, né, que é no sul da Europa,
fazendo ali, né, e já bem no começo do Oriente Médio. Aí existem alguns debates, né, sobre se a Turquia faz ou não parte do Oriente Médio. E a história da Turquia também, ela conta com esses desdobramentos sobre ser ocidental ou oriental. Tem toda uma questão que envolve a história mesmo, né, do Estado Nacional Turco, que eu vou explicar para vocês agora. Então, para começar, assim, eu peguei essa imagem porque essa imagem ela é muito simbólica. O que a gente tem aqui? A gente tem o Império Otomano, aqui essa região em vermelho, né, do mapa, então é o antigo Império Otomano. A gente tem aqui com esse chapéuzinho para cima, mas o homem que está de chapéu é o Mustafa Kemal Atatürk. Atatürk é um epíteto que significa pai dos turcos e é como ele é conhecido na Turquia. Ele é um herói nacional e ele também é conhecido por ser o fundador do atual Estado da Turquia. E aqui a gente tem o Recep Tayyip Erdogan, que é o atual presidente da Turquia, e são muito simbólicas essas duas figuras para a gente entender o contexto da Turquia atual, não só, né, desde a sua formação, mas basicamente a gente tem aí a criação da Turquia em 1923, após a derrotada, né, do Império Otomano na Primeira Guerra Mundial. E durante, então, esses quase 100 anos, né, se construiu um Estado moderno, capitalista, neoliberal, laico, é um Estado laico ainda, né, que apesar que seja, né, com Erdogan, essas estruturas estejam mais ameaçadas, é um Estado laico. E a Turquia, por muito tempo, né, recebeu esse título, né, de único Estado laico do Oriente Médio, digamos assim. E o responsável, na verdade, foi o Mustafa Kemal, porque ele desenvolveu, né, durante as guerras de independência, ele criou uma concepção muito parecida com o que ele tinha visto na Europa, né? Então, o Kemal Atatürk era um militar, e ele lutou nas guerras de independência, mas ele foi treinado na Europa. Então, ele teve muito contato com a cultura tanto da França e da Suíça e da Alemanha. Então, a construção desse Estado Nacional Turco, ela está pautada em preceitos puramente ocidentais. Durante esse processo de criação do Estado, o Atatürk ele começa a pensar a Turquia mais voltada para o mundo ocidental e não para o mundo oriental. E o Império Otomano era muçulmano, né? Lógico, tinha outras vertentes religiosas e tudo mais. Então, ele começa a tentar quebrar alguns conceitos e acabar com essa percepção de religiosidade na política. Então, a gente tem aí, mesmo que a concepção de laicidade, né, esteja sendo, digamos assim, ameaçada pelo atual presidente, que é o Erdogan, a gente tem toda essa construção do Estado moderno turco pautada em cima de preceitos ocidentais, como o Estado laico e tudo mais que a gente vai vendo ao decorrer do curso. Mas o que acontece? Quando o Atatürk ele pensa, né, o Estado, ele se volta, então, para a Europa, né, ele se baseia no Código Civil suíço e francês, e ele se espelha muito na Europa. Então, ele tenta fazer da Turquia um Estado nacional moderno ocidentalizado. Para isso, ele pega o alfabeto turco e muda para o alfabeto latino. Ele começa todo um discurso de colocar a religião no âmbito privado e não no âmbito público. E ele também tem todo um discurso modernizante para a mulher, né, de levar a mulher, tirar a mulher, digamos, da parte privada e colocar ela também em atuação política. Ele tem um grande discurso sobre o uso do véu, ele tem um discurso muito clássico que ele fala que os turcos modernos são civilizados e as roupas que eles usavam antes não eram civilizadas. Então, ele desencoraja o uso desse chapéu que o Atatürk está usando, mas ele também desencoraja, isso, lógico, ele vai fazendo isso ao longo do processo de criação do Estado, não foi imediatamente, né? E ele também proíbe o uso do véu muçulmano em repartições públicas. Essa questão do véu gera diversos problemas em várias camadas da sociedade. Primeiro, porque a mulher que está sendo permitida agora no espaço público é uma mulher, vamos dizer, branca burguesa, né? Porque é uma mulher turca, de origem turca, né?
E a gente tem que pensar que olha o tamanho que era o antigo Império Otomano, né? Pensando nessa imagem. Obviamente, tinha diversas culturas, diversas religiões, diversos grupos étnicos, né? E na Turquia, obviamente, não era diferente disso. Então, pensar na mulher no âmbito público era uma mulher de classe média alta, burguesa, que estava nos grandes centros urbanos. E isso é extremamente significativo, né? Porque vai surgir uma elite kemalista, que, né, pensando muito orientado para esse viés político-ideológico do Ataturk, né, que é pró-Ocidente, que vai pensar uma mulher, né, e até um feminismo depois, né, um feminismo kemalista, que também é voltado para uma política, para uma mulher, né, que atua na política, uma mulher burguesa. E por que isso é importante, né? Porque, então, ao longo dos últimos, até os anos 80, a Turquia, ela vinha seguindo, assim, bem certinho, digamos assim, um grande processo de ocidentalização, diversas tentativas de aproximação com a Europa, até tentativas de entrar fazer parte, né, da comunidade europeia, que não conseguiu, né, porque tem diversos problemas aí que eles não conseguiram resolver. E o que acontece? A partir dos anos 80, tem um crescimento gigante do Islã político, que é representado hoje pelo Ataturk, pelo Erdogan, mas que anterior a ele tinha outro, né, político, que era o Necmettin Erbakan, e agora, né, segue aí o caminho do Islã político, o então Erdogan. E daí tem uma questão, várias, né, na verdade. O que acontece? Essa ascensão do Islã político, ela é muito significativa, porque, assim, uma coisa que eu não mencionei, mas que é extremamente significativa para a gente pensar, é que essa tentativa de manter um Estado moderno, nacional, orientado para o Ocidente, laico, não foi assim, sabe, chegou e fez. Teve diversos golpes. A Turquia enfrentou vários golpes militares ao total, se eu não me engano, foi 4. Teve mais 2 tentativas de golpes que não conseguiram, né, que não foram bem sucedidas, mas basicamente esses golpes visavam a manutenção do sistema laico no país, porque sempre houve conflitos na Turquia entre muçulmanos e os não muçulmanos. A questão do véu era uma parte disso, né? Então, esse negócio da proibição do véu é muito simbólica, porque, por exemplo, as mulheres do interior, elas não eram, essas reformas não alcançavam as mulheres do interior. E geralmente no interior a gente tem uma comunidade muito mais conservadora. E o uso do véu lá, as mulheres usavam. Então tem toda uma questão aí que está focado nos grandes centros urbanos, e também tem uma grande instabilidade política que o país enfrenta desde a sua criação do Estado. Por mais que ele tenha seguido até os anos 80 um molde, digamos, kemalista, bem orientado para o Ocidente, a que custo, né? 4 golpes militares. Eu não classifico a Turquia como um país atualmente democrático, né? Principalmente pelo Erdogan, agora nos últimos anos, mas essas histórias de golpes militares ao longo da história representam que é uma democracia muito frágil, né? Então, entender que por mais que a Turquia não tenha passado por um processo de colonização como a Índia, a Turquia ela também teve a formação do seu Estado muito pautado nos preceitos ocidentais, que acabou criando um problema político que se estende a pelo menos 90 anos no país. E daí a gente chega hoje no Erdogan, que está aí no poder desde 2004, se eu não me engano, como prefeito de Istambul. Depois ele foi primeiro-ministro. Em 2014 ele foi presidente. Eu não lembro agora se foi a primeira eleição para a presidência dele, mas antes disso ele já era primeiro-ministro. Ele tem grandes ambições políticas dentro do território. Ele tem se voltado muito para o mundo oriental mesmo. Ele tem reforçado alianças com seus países vizinhos que anteriormente eram ignorados, né, visando essa alavancagem para o mundo ocidental. Então agora o Erdogan ele se fecha, né, ele se volta para o Oriente e deixa essa questão do mundo europeu e ocidental de lado por enquanto, porque o Erdogan, na verdade, ele é o que a gente pode... existe um conceito que é muito utilizado agora na Turquia, que é o neo-otomanismo. Por isso que tem até o mapa ali do antigo Império Otomano. E esse neo-otomanismo é a teoria de que o Tayyip Erdogan está se projetando como um novo sultão
e ele se coloca como o novo sultão da Turquia moderna, mas se coloca como representante, como um herdeiro natural do antigo Império Otomano. E ele, enquanto representante desse Estado, ele está ali para criar esses diálogos com seus vizinhos, no Oriente Médio e na Ásia Central. Um exemplo disso é o conflito que tem agora na Armênia, na região de... me fugiu o nome, alguma coisa Karabakh, que eu não pesquiso muito, mas é extremamente complicado, porque a Armênia, o genocídio armênio acontece na Turquia, né? Na região que hoje é a Turquia. Aconteceu antes de existir o Estado turco, mas foi as elites kemalistas, inclusive, né? Os militares ali que estavam lutando pela independência, tem tudo a ver com isso. Não vou me dobrar sobre isso, porque não é o contexto da aula, mas entender que como essa região ela é complexa e cheia de diversos desdobramentos, e grande parte disso hoje está também sobre a figura do Erdogan. Então, ele é uma figura central tanto na Turquia como ali na região do Oriente Médio e Ásia Central, principalmente pelo que ele chama de herança do Império Otomano. Aí a gente chega na questão das mulheres, né? Que é o foco central aqui dessa pesquisa, e também tem a ver com a minha pesquisa do mestrado, né? Eu pesquiso nacionalismos e gênero na Turquia. E então aqui eu estou dizendo mais ou menos por cima que como que foi, né, a atuação, né, o projeto kemalista, sobre o que ele deu de incentivos, digamos, ou de direitos ou de melhoras para as mulheres, né, no contexto dessa criação desse Estado. Como eu vinha falando, deu atuação política para as mulheres puderam sair um pouco do âmbito privado e ir para o âmbito público, a proibição dos véus em repartição pública. Eu não coloquei aqui, mas tem uma questão muito importante que na Turquia o aborto também é legalizado, né? Desde os anos 80, então um país muçulmano que pode chocar algumas pessoas. Agora, com o Erdogan, isso é uma questão muito séria, né? Porque ele tem ameaçado de tirar esse direito, mas também a gente não pode imaginar que é uma coisa assim, nossa, que mega revolucionário, porque também, né, existem uma questão patriarcal, precisa da autorização do marido e tudo mais. Então, tem algumas questões aí que são implementadas dentro desse projeto de nação moderno, né? Então, e uma coisa que é importante a gente pensar é que a proibição do véu nas repartições públicas, elas não mudou o paradigma da mulher enquanto um sujeito oprimido. Por quê? O Estado, ao mesmo tempo que proibia as mulheres de usar véu como pressuposto de uma maior liberdade, digamos assim, e também porque faz uma referência ao Estado laico, o mesmo Estado que proibia o véu é o Estado que fazia testes de virgindade obrigatória em mulheres para ingressar no serviço público. Então, tem inúmeros casos de mulheres que foram obrigadas a passar por testes de virgindade, exames de virgindade. Então, existe todo um esquema, né, de existir médicos especializados que faziam esses testes, né, que agora ele é proibido, mas entidades governamentais exigiam, cargos muito específicos, como trabalhar na área da saúde precisava, se a mulher fosse trabalhar na área da saúde, ela precisava ter o teste de virgindade. Meninas que ficassem em orfanatos ou em casas de albergue de estudantes, toda vez que saíam, passavam por testes de virgindade. Então, tem várias questões aí que estão totalmente atreladas ao Estado. Então, essas meninas que ficavam nos albergues, elas tinham, né, eram obrigadas também a fazer exames de virgindade toda vez que saíam do albergue, toda vez que saíam para fazer qualquer coisa, ao voltar, tinha esses testes de virgindade. Mais recentemente, né, com a questão do Kurdistão, então as mulheres que vivem ali na região do Kurdistão turco, que fica bem na fronteira com a Síria e com o Iraque, existiam ameaças, né, do Estado que associam, né, os curdos ao terrorismo. Então, as mulheres que, sei lá, por algum motivo pudesse ser minimamente comparada a um militante do PKK, que é um partido considerado como terrorista dentro do país, elas poderiam passar por testes de virgindade forçado. Tem alguns casos disso, e sem contar também, né, que alguns relatos dizem que esses testes, na verdade, servem para proteger o policial, o homem, o médico ou algum homem que esteja em algum cargo público de alguma futura acusação de uma mulher por estupro.
Mas isso leva só em consideração se a mulher é virgem, né? E se a mulher não é virgem, ela pode ser estuprada, que não vai ter provas do estupro. Então, tem várias questões que estão entrelaçadas aí, né? Dentro dessa estrutura que é o Estado, e como ele vai se organizando de forma que, para a mulher, não tenha muita opção a não ser casta e se manter nessa estrutura, porque ela é ameaçada de diversas formas, né? Então, tem aqui uma questão, né, que eu já havia falado, que a modernização turca exigia que as mulheres fossem retiradas do véu, sem liberá-las da exigência da castidade, né? Então, o véu não necessariamente representa, como eu vinha já falando lá do começo, né, não representa necessariamente um sistema de opressão, né? O véu, ele representa outras coisas, porque se o véu representasse a opressão, as mulheres também estariam livres e teriam, né, suas liberdades sexuais para ir e vir a qualquer momento, e que não foi o que aconteceu. Aqui o recorte de raça que eu havia mencionado, né, principalmente com as mulheres curdas e armênias, que são super estigmatizadas no país, né, então mulheres brancas, não é brancas, mulheres turcas burguesas, né, que tiveram acesso às reformas, tiraram o véu, puderam trabalhar, e também tiveram contato com o feminismo, né, o feminismo kemalista. Então, pensar que esse feminismo também, que teoricamente deveria estar ali criando um diálogo, né, com todas as mulheres num sistema de opressão, separou também, né, as mulheres curdas e armênias não foram englobadas aí, né, nessa questão. Também, aí a gente entra na questão também mais política ainda, né, que é o discurso nacionalista, né, que se apropriou o discurso nacionalista lá do Kemal Atatürk, do começo, né, do século e tal, que se apropriou, então, da questão da maternidade, né? Então, aquilo que a gente também já vinha falado, né? Da mulher ela ser colocada no papel de mãe que vai educar um filho patriótico, né? Então, a mulher ela dá uma consciência patriótica para o filho, né? E esse é seu maior papel, e esse é o maior a sua maior, digamos assim, o seu fazer de maior relevância para o Estado. O Atatürk, né, enquanto fundador do país, ele tentou formar uma imagem pública que não fosse ameaçadora, né, para as mulheres. Então, ele fez isso minimizando a sexualidade feminina até um ponto da invisibilidade. Então, existe essa imagem da mulher pura, casta. Então, a mulher ela está no serviço público, mas ela é uma mulher casta, ela não é uma mulher liberada. Tem até ela é uma mulher moderna, né? Sem véu, ela se veste com roupas modernas, ela está numa cidade grande, cosmopolita, ela estuda, ela trabalha, mas ela tem que ser uma mulher casta. Essa é a mulher que representa a nação. Enquanto o Atatürk percorria todo o território nacional fazendo, né, seus discursos nacionalistas, ele marcava, então, os corpos das mulheres com uma visão nacionalista de mulher virtuosa e assexuada, né? Que é o que eu acabei de mencionar. Aqui, né? A mulher deveria ser moderna na aparência e no intelecto, mas ainda assim é necessário preservar a parte tradicional, que é a virtude e a castidade. E é necessário reafirmá-la constantemente. O kemalismo versus o islã político são dois lados da mesma moeda, se a gente for pensar, como a Aish Parla, né, em 2001, falou no seu texto, que é basicamente isso. Tanto o kemalismo como o islã político, eles são antagônicos em ideologias, né? O kemalismo, digamos assim, um pouco mais progressistas, né? Entre muitas aspas, e o islã político ele é mais conservador, né? Na verdade, ambos são dois lados da mesma moeda, porque ambos têm formas e maneiras de regimentar e cuidar e cercar essa mulher de modo que ela não tenha liberdade sexual e que ela seja colocada na parte no campo privado, enquanto mãe, educadora e uma cidadã que tem o seu maior dever, que é, né, criar filhos patrióticos. Então, tem toda essa questão, porque o Islã político, né, do Atatürk, tanto o kemalismo, eles reivindicam ali que cada um tem a sua... cada um diz, não, aqui eu posso criar... a minha forma de pensar o Estado é a correta, né? Cada um tem a sua visão. Mas quando se trata de tratar sobre mulheres, o discurso é basicamente o mesmo. Muda pequenas questões, como no caso o aborto, né? Agora o Erdogan ele quer acabar com a questão do aborto. Daí o Erdogan ele já fez vários anúncios, né, falando que ele é a favor da família tradicional, que a mulher já deu diversos discursos que a mulher tem que ter no mínimo 3 filhos.
e tudo mais. Então, ele tem várias questões, mas daí você pensa, você fica chocado, às vezes, com o discurso do Erdogan, e você tende a achar que, de repente, no kemalismo a mulher era mais liberada. Então, a gente tem que prestar atenção que o problema não é isso, sobre ser mais ou menos liberada, a questão é o Estado. O Estado que está regimentando esses corpos, o Estado que está controlando, está criando mecanismos de vigiar e punição dessas mulheres. Um exemplo de punição, além dos testes de virgindade, a gente pode pensar como é o caso das mulheres curdas, né, que tem casos de... na região do Kurdistão existem guerrilhas, né, na região, principalmente agora na Síria, tem guerrilhas a favor, né, de libertar os curdos, e o Estado turco, através do exército, estupra mulheres curdas. E esses vídeos circulam em redes sociais, whatever, todo mundo tem acesso, das mulheres lá martirizadas e tudo mais. Então, entender que o estupro, ele é uma questão muito importante de você demarcar um território, né? Uma mulher que ela não se considera turca, ela não está respeitando os padrões estabelecidos de castidade, essa é uma mulher que ela está apta para ser estuprada. E daí, em que contexto, né? Tipo, em que circunstância isso é legitimado? Através do Estado. Quem é o militar, se não um homem que está representando o Estado? E por que ele estupra essa mulher necessariamente? Qual é o viés? A gente tem que pensar nos estupros em contextos de guerra, né? Porque a mulher sempre, como a Michelle já havia falado, a mulher sempre é o elo que acaba, digamos assim, a corda sempre arrebenta para o mais fraco nessa questão da dominação. Não que a mulher seja mais fraca, mas ela é colocada nesse lugar de mais fraco e, obviamente, vai arrebentar para o lado dela, entendeu? Então, em contextos de guerra, a gente tem diversos casos de estupros de tropas inimigas estuprando os inimigos, né? Então, isso tem tudo a ver com aquilo que a gente falou lá no início, que é sobre controlar a sexualidade, né? Porque você domina o inimigo pegando a terra, né? Eu quero conquistar um território. E para conquistar esse território, o que não é mais fácil do que conquistar as mulheres desse território? É nesse sentido de entender que a terra e território e mulher são faces, às vezes, que estão muito emaranhadas e que dentro desse discurso nacionalista faz total sentido esse tipo de exploração. Aí agora a gente chega na parte que é a minha fonte. Eu trabalho, então, com uma telenovela. Eu trabalho com a telenovela que chama Serafim Kazan, que chama Filha do Embaixador. Ela terminou agora, né, em 2021. E, basicamente, assim, dando muito resumido, a novela vai contar aí uma história de amor impossível, digamos assim, bem Romeu e Julieta, entre uma mulher rica e um homem pobre camponês. A mulher rica é a Nari, ela foi educada nos preceitos ocidentais, o pai dela era embaixador, né? Então, ela viajava, ela foi educada na Europa, aquela coisa toda. E o Sancar mora ali no interior da Turquia e é um caipirão, digamos assim, né? Traduzindo em miúdos. O que tem de relevante nessa história? O relevante é que o Nari e Sancar se amam desde a infância, mas quando eles resolvem casar, fugir e casar, na noite de núpcias, o Sancar descobre que a Nari não é virgem. Ela havia sido estuprada antes e tudo mais, mas ele não acredita. E o que ele faz? Ele pega ela e joga ela para fora de casa e ela desaparece lá e tal. Não vou ficar aqui, né, falando cada detalhe. Se quiser depois assista, tem no YouTube. Mas ele pega ela e expulsa. E daí ele fica sofrendo aí, né? Porque o amor da vida dele não era a pessoa ideal, né? Porque não era virgem e tudo mais. Então ele sofre, ele fica aí meio nessa divisão de eu tô sofrendo de amor, mas eu fui um boy lixo, que é o que ele é mesmo. Aí, resumindo, a família dele resolve, o que acontece? Ele tem 2 irmãos, e o irmão, o homem, né? O irmão homem é casado, mas a mulher, a gente não sabe aí, né? Mas a mulher, aparentemente, não consegue dar um filho para ele. E a menina, né, a irmã dele, é solteira e aparentemente ninguém se importa. Mas o que interessa realmente são os 2 homens. O filho casado não consegue dar filhos e o Sancar tá lá sofrendo de amor, né, entre aspas, pela Nari e não casou com ninguém por 8 anos. E a mãe dele tá cobrando muito que ele dê um filho para representar a linhagem familiar dele. E aí a gente entra numa questão que eu acho que é o cerne da questão aqui,
o Sanjar, a narrativa toda constrói a família dele como uma família muito importante para a construção do Estado. O avô dele teria lutado nas guerras de independência, então eles ficam fazendo eles vão e voltam nessa história para construir a família dele como uma família de alguém importante. A família de alguém importante precisa de uma descendência. E a descendência não está vindo, porque o Sanjar não é casado e o irmão dele não pode ter filhos. Então, eles arranjam um casamento para ele. O que acontece? Arranja uma mulher qualquer lá, que tem que ser virgem, para ele casar. E aqui temos a cena do casamento. E aí a gente tem uma imbricação muito simbólica sobre a cerimônia do casamento. Aqui, nessa imagem, a gente tem a mãe do Sanjar esticando a bandeira no lugar onde vai ser feita a recepção dos convidados. E daí, eu peguei só esse take, mas tem uma imagem mais de longe, essa bandeira ela é enorme. Aí, na casa da noiva, essa casinha bem simples, é a casa da noiva, que também tem uma bandeira, e ali está sendo feito o cortejo. O noivo vai lá, busca a noiva, retira ela, ele sobe num jumentinho e vai caminhando até o lugar que vai ser feita a cerimônia, que é aqui, ó, o cortejo. Então, ele já pegou a noiva, colocou no jumentinho e está levando para a realização da cerimônia. E daí, o que acontece? A gente tem que pensar o seguinte, que como que a novela entrelaça o projeto nacionalista no cotidiano familiar, porque em que momento isso foi definido, né? Que para casar você precisa fazer um cortejo extremamente nacionalista, com uma bandeira, com símbolos tão significativos, né? Para essa questão do Estado mesmo. E também pensar que, assim, essa telenovela, ela é muito importante por uma questão. Ela está pensando a nova Turquia do Erdogan. Lembra que eu falei que o Erdogan tem se projetado como um novo sultão, que tem pensado a Turquia no âmbito... Deixa eu fechar aqui para não parar. Que tem pensado a Turquia no âmbito mais voltado para o Oriente e tudo mais. Então, esse projeto político, ele tem uma visão para a mulher, ele tem uma visão para a família. E essa novela, ela se enquadra nessa visão de família que o Erdogan está planejando, tem pensado, né, como política. E uma questão que eu não mencionei, mas eu acho que é extremamente essencial para localizar a narrativa na Turquia, a gente não tem liberdade de imprensa. A Turquia é um país extremamente controlado pelo governo no que tange mídias, tanto impressas, vídeo, rádio, TV, tudo é controlado pelo Erdogan. Quase falei Bolsonaro. É tudo controlado pelo Erdogan. E daí, o que acontece? Na Turquia, nunca, assim, liberdade de imprensa nunca foi uma realidade, assim, muito, né, no país. Até os anos 80 tinha um canal que era do Estado, que é um canal que ainda existe, e que várias novelas são exibidas para esse canal. E o canal em específico que é exibido, a Serafim Kazan, é um canal que é alinhado com o governo. E entenda alinhado que não é uma questão voluntária, necessariamente. Alinhado com o governo ou você é alinhado com o governo ou eu te fecho. Ou você é alinhado com o governo ou essa novela vai sair do ar. Ou você é alinhado com o governo ou eu vou barrar você em outros setores da economia. Porque lá na Turquia não existe assim, eu sou do ramo da mídia. A mídia na Turquia ela não é tão lucrativa, porque existem diversos embargos, censuras, diversos problemas que atrapalham a produção audiovisual no país, justamente porque ela é extremamente controlada. Então, é muito caro produzir série e novelas na Turquia. Então, o setor do audiovisual, da TV, ela também está em outras áreas da economia, como construção civil e etc. Então, o governo, ele apoia ou não determinados canais. Então, se você produzir um conteúdo X, você vai receber concessões ou facilidades na hora de conseguir trabalhos em determinada área. Enfim, né? É um caos, assim, é bem complexo. Mas por que eu estou explicando isso? Para a gente localizar que essa telenovela é produzida por um canal de televisão que está alinhado ideologicamente com o governo, ou seja, está repassando, né, o que o governo entende como correto e o que o governo entende e defende como projeto de família, e como projeto de família
que o governo tem pretendido, a gente tem essa novela que defende a honra como uma das questões principais da narrativa, que é, aqui a gente tem duas imagens. Essa aqui que está com um negocinho de play que eu não sabia tirar, e tem um véu vermelho, é a noiva nova do Sanjar. Ela está usando uma fita vermelha na cintura. Essa outro lado é a Nari, o verdadeiro amor dele, que também estava com a fita vermelha. Existe toda uma construção da narrativa ali, que a Nari enganou o Sanjar por estar usando essa fita vermelha, porque essa fita vermelha ela simboliza a virgindade, a castidade, a pureza, nananã. Ela usou mesmo sem saber, ela meio que não entendia muito bem o que aquilo significava, e ele se sentiu lesado, porque ele acreditou nela, que ela era virgem, que ela era própria para ser sua esposa, e ela não era. E mais para frente, né, quando ele escolhe, a gente descobre como ele vai escolher a nova noiva para dar um herdeiro para a família, ele acaba descobrindo, né, a gente acaba, o telespectador descobre que a única exigência, né, porque ele não amava ela mesmo, era que ela fosse virgem, né? Então, entender que apenas uma mulher virgem tem a capacidade de dar um herdeiro que representasse uma linhagem de uma família, de um herói nacional ou de um estado, né? Pensando de uma forma mais ampla. Enfim, e daí, por fim, eu queria dizer assim, né? Eu não vou dar o spoiler do final, mas a novela, ela dá muitos desdobramentos e às vezes você perde muito tempo procurando o que você quer, né? É um trabalho meio cansativo. Então, ela tem muitas reviravoltas que não tem a ver com a pesquisa nesse momento, mas que a gente precisa pensar que os motivos desse tipo de discursos estarem sendo associados a uma rede de TV aberta, né, que passa num horário onde a maioria das mulheres, né, podem assistir, que é à tarde, tarde e noite, né? E também pensar que mais do que o controle da mídia, né, numa questão política, pensar que o controle da mídia também é significativo para você fazer um projeto de nação, de forma de divulgar esse Estado-nação puro, né, sexualmente puro, né? A mulher, você divulgar a forma casta que uma mulher turca deva agir, deva se comportar, deva ser, né? Que é o projeto que a gente tem pensado desde lá de trás. E daí eu chamo a atenção de novo, né? Essa mulher que é pura, que a TV está divulgando agora, não é muito diferente da mulher pura lá do século passado, quando o Ataturk, né, no ato revolucionário, né, mais ou menos, pensou ali em criar um Estado moderno. Pensar que, ao longo de todos esses anos, as estruturas de governo do Estado, ela se manteve, foi mudando regimes políticos, golpes, não tem golpe, tem democracia, mas e a mulher? Nesse meio, em todo esse contexto, a mulher continuou sendo um objeto essencial para a discussão da narrativa e legitimação da narrativa nacional como sendo um sujeito importante para legitimar, né, uma nação, um Estado-nação. Enfim, é isso, né? Pensar que mesmo essas propostas, digamos, modernas, né, que visa, entre muitas aspas, a emancipação da mulher, ela continua, né, presa a um ambiente privado e que a figura dela enquanto uma mulher casta, pura, sexualmente pura, é extremamente relevante para a legitimação de um discurso de um Estado nacional. E vale ressaltar também, né, que como a gente veio falando desde a aula 1, que a gente está falando de contextos específicos como a Turquia e a Índia, para a gente pensar também que isso não é uma questão isolada, né? Existem vários lugares que isso é reproduzido em mais ou menos, em maiores ou menores escala. A gente deu o exemplo dos Estados Unidos, mas a gente tem outros exemplos pelo mundo, entendeu? Então, a gente precisa prestar atenção que o intuito principal desse curso é mostrar que, na verdade, o problema em si é o Estado. O Estado é o grande perpetuador, né, da opressão da mulher nos tempos contemporâneos, porque é através dele que são tomadas medidas X ou Y a favor ou contra uma mulher. Geralmente, pouco ajuda, né? A gente tem no Brasil agora, recentemente, o caso da Mari Ferrer, né, que ficou conhecido como estupro culposo,
tem antigamente, não tão antigamente assim, né, tinha a legítima defesa da honra aqui no Brasil, existem em outros contextos, né, fora do Brasil. Então, pensar a própria associação entre o cristianismo norte-americano, o cristianismo na América Latina, como eles se relacionam com essa questão da honra e a construção de um Estado forte, soberano. Então, era isso assim, que a nossa ideia, né, tentar primeiro mostrar que esse contexto ele existe nesses contextos que a gente trouxe, Índia e Turquia, mas ele existe no mundo todo, e o problema central para que esse problema exista justamente está a partir do período moderno, quando surgem os estados nacionais. Por fim, era isso. Mi, quer dizer alguma coisa? Não, eu acho que você já encerrou bem, né? Lembrando que os estados nacionais que a gente está falando aqui também surgem a partir da intersecção entre colonialismo, racismo, sexismo. Então, todos esses problemas eles vêm justamente porque o Estado ele está fundado sobre tudo isso. E aí ele vai, mesmo com o fim, entre aspas, da colonização, ele vai continuar reproduzindo todos esses mecanismos e trazendo novos elementos e reincorporando. Mais essa questão de como o Estado ele nasce dentro do sistema colonial, capitalista, racista, sexista, todas as questões que a gente já conhece, e aí ele se estrutura sobre isso, e aí ele vai reincorporando processos históricos, a modernidade, visões diferentes, mas se essa estrutura ela se mantém, a gente não tem realmente grandes mudanças na vida desses indivíduos que compõem esse Estado, e principalmente na questão da mulher, que acaba sofrendo mais com o patriarcado e essas outras questões que se interseccionam de classe, de cor e tudo mais. Então, acho que mais mostrar isso e mostrar também que essas leituras são possíveis, né? A gente apresentou aqui uma série de autores e de teorias que possibilitam a gente pensar isso a partir de certos pontos de vista e lugares diferentes. E aí vocês, enfim, podem usar isso para suas pesquisas ou, quem sabe, conhecer melhor essas perspectivas para desenvolver outras coisas no nosso contexto. É isso, gente. Eu vou deixar o nosso e-mail, então, na caixa aqui da descrição do vídeo, juntamente com a pasta, no link para a pasta. Então, para quem quiser pegar os textos, quem tiver interesse nos textos, e as imagens também, bem como a atividade, a gente vai deixar tudo no link aqui embaixo. A gente agradece imensamente a todos os inscritos, né? A gente ficou bem feliz, né, com a quantidade relevante de pessoas que se inscreveram, mostrando que é um tema que é urgente, né, de se falar, é um tema relevante de se pensar, e para a gente é muito importante, né, saber que as pessoas estão interessadas no tema e no assunto, mostrando que a gente tem muito, muito caminho pela frente. Então, agradeço a todos que se inscreveram, e a gente pode... tem um recadinho importante, eu acho. Muito youtuber. Aqui no canal, a gente tem outro mini curso que também fala da Índia e da Turquia e fala mais sobre Estado Nacional Moderno. A gente não trabalhou com ele aqui, com a estrutura do Estado ou de nacionalismo especificamente, porque o curso ia ficar muito extenso. E como a gente já fez um curso ano passado, ele está disponível aqui na plataforma. Então, se você quiser, você pode ter acesso a esse vídeo ou a aula específica que explica mais o contexto de nacionalismo, através de autores também clássicos, mas também com a visão do Partha Chatterjee, que para a gente é um cânone, para a gente é essencial, é muito importante. Então, né, para de repente, fiquei com dúvida, não entendi, tem disponível ali no site. No mais, é isso, gente. Muito obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Até uma próxima.